Isso. Eu já vou desligar o WhatsApp aqui, é só para ficar recebendo o que a Mari vai mandar aí para... Vamos entrar. Tá, vamos Bom entrar. programa. Bom programa, gente. Mari, avisa quando tá no ar. Avisa pra gente não começar dizendo bobagem. Então vamos falar só coisas sérias agora aqui. Olá! Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos à Rádio Supersônica. Esse é o Terapia do Dia, ao vivo aqui na Rádio Supersônica. Hoje é o último programa desta temporada. Sejam todas e todos muito bem-vindas e vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre terapias integrativas e sistêmicas. Este campo das terapias que nos oferece um mundo de alternativas para a saúde e o bem-estar. Terapia do Dia é uma produção da Lud Comunicação e da Rádio Terapêutica, ou da Rádio Supersônica, o oferecimento da Rádio Terapêutica. Da Sala Terapêutica. Vamos de novo, tá? Terapia do Dia é um oferecimento da Sala Terapêutica, ao vivo na Rádio Supersônica. Isso aí é que está se criando a Rádio Terapêutica, né? No inconsciente. Então... A apresentação, Letícia Wolff e André Pares, e na mesa de som, a Mari Move, que nos coloca no ar, e quando a gente cai, ela nos levanta de novo para estar aqui no ar. Os contatos do programa podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio 51996-537474. 51996-537474. Cleópatra tratar no Velho Continente, Cleópatra tratar em Portugal, coloca o 55 na frente, né? 55 51996-37474. O programa pode ser visto nas ondas da Rádio Supersônica, que é www.radiosupersonica.com.br, e pode ser ouvido e visto aqui também no Facebook, onde estamos ao vivo. As mensagens podem ser enviadas pelo WhatsApp e também aqui pelo Facebook. Estamos na 6ª temporada do programa, nessa parceria da Sala Terapêutica com a Rádio Supersônica. E muito contentes com a participação desses profissionais ilustres que são referências em suas áreas. Sejam muito bem-vindas, consultora Cleópatra Magalhães Pereira, terapeuta Bernadette Panseri e bem-vindo, terapeuta Delcino Magalhães. Cleópatra, tudo bem aí em Portugal? Olá a todos, olá André, Letícia, Bernadette, Delcino e Mary nos bastidores. Olá a todos os ouvintes. Sim, cá no Porto está tudo bem. Um verão um bocadinho envergonhado cá, com 22 graus, mas sim, está tudo bem. Legal. Bernadette, Santa Catarina, como estamos? Então, boa tarde a todos, André, Letícia, Cleópatra, Delcino, Mari, e todas as pessoas que estão com a gente, nos ouvindo, nos vendo. Então, aqui em Floripa, Santa Catarina, acho que começou de ontem para hoje um inverninho, sabe? Começou aquele friozinho bom. Mas aqui em Floripa estamos um dia lindo de sol. A diferença é que essa semana, por conta do aumento aqui de casos do Covid, muitas atividades em Florianópolis voltaram realmente a fechar, shoppings, academias, muitas atividades que já estavam voltando ao normal, voltaram novamente ao trabalho em casa. Então, a gente está um pouquinho com essa situação de retornar para casa, mas está tudo bem, graças a Deus, tudo maravilhoso. Boa tarde, o André ficou mudo, mas boa tarde, André, boa tarde, Letícia, boa tarde, Bernadette. Agora sim, eu sinto contigo, por favor. Perfeito. Mais uma vez, boa tarde, André, Letícia, Bernadette, Cleópatra, Mari no bastidor, todos que estão nos assistindo aí. Eu faço minhas palavras da Bernadette, nós somos muito próximos, exatamente o que ela falou que está acontecendo aqui, tudo igualzinho. Aqui estamos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, sul do Brasil, e também tivemos novamente o fechamento de muita coisa aqui.
e fica nesse abre e fecha que talvez seja pior ainda, né? Porque abre aí, contamina, daí fecha, mas é um caso sério que estamos vivendo. Bom, então começamos com o centramento. Isso. O centramento é a Bernadette. Pode ser, Bernadette, faz um centramento para nós nos conectarmos com esse momento. Com certeza. Então vamos lá, a gente vai fazer um centramento peço que todos, quem esteja sentado, possa se colocar com a coluna mais reta, sentar-se de maneira confortável, e quem está em pé também pode fazer o mesmo centramento, só procurar agora um local mais tranquilo para que possa fechar os olhos. E agora a gente vai fazer o processo de coerência cardíaca, então vamos fazer primeiramente uma respiração mais profunda, se conectando com si, trazendo para si agora a sua atenção, esquecendo um pouco o mundo lá fora, acalmando um pouquinho a mente, então inspira pelo nariz, soltando pela boca, relaxando na hora que solta o ar pela boca. Faz mais uma inspiração, inspira pelo nariz, soltando pela boca e relaxando. Agora a terceira respiração faz direto no coração, como se você puxasse o ar e soltasse o ar pelo coração. Se conecta bem com o coração, inspirando e respirando pelo coração. Simples assim, não precisa forçar a respiração. De maneira calma e tranquila, vai fazendo suas respirações, inspirando e expirando pelo coração, sentindo esse órgão. Sinta os batimentos cardíacos desse órgão. E agora vamos fazer um profundo agradecimento, com o máximo de emoção que cada um possa sentir. E vamos agradecer pelas coisas mais simples que acontecem na nossa vida, como o fato de estarmos respirando. Então, fazemos um agradecimento por estarmos respirando por conta própria, com autonomia. Sinta o ar entrando e saindo das suas vias respiratórias, mas continua lá no coração. Sinta a maravilha que é estar respirando. E agradece profundamente esse fato. Agradeça a vida, essa maravilha que se renova a cada dia. Por mais que a gente não a reconheça, mas a vida, ela se renova a cada dia, a cada momento. Continua respirando pelo coração de maneira bem consciente, estando plenamente aqui agora. Agradeça as coisas que aonde você está nesse momento, a cadeira que você senta, a sala ou o local que você está. A oportunidade de você estar num local bacana, de estar participando de um programa voltado a essa questão de a gente poder estar melhor, se sentir melhor. Agradecer o dia que amanheceu, o almoço que você teve e as coisas a seu redor. Faz um profundo agradecimento pelo merecimento das coisas que você conquistou até agora. E faz um agradecimento àquilo que é superior, pode ser a divindade, Deus, enfim, cada um com a sua crença, com os seus valores religiosos, com a sua espiritualidade. Agradeça essa inteligência superior, essa energia maravilhosa que traz a vida, que renova, que nos permite vivenciar, por mais difícil que seja esse momento que estamos vivendo,
que a gente está se permitindo viver e aprender com esse momento para nos transformar em pessoas melhores do que nós éramos antes desse processo que nos está acontecendo. Então, vamos fazer um agradecimento profundo de gratidão pelo aprendizado que esse momento, por mais difícil que seja, nos traz. E vamos colocar esse aprendizado a serviço do nosso crescimento pessoal, espiritual, profissional, relacional e conosco mesmo. Agora, cada um a seu tempo, vai retornando, pode ir respirando, retornando, abrindo os olhos, se mexendo. E a minha gratidão profunda a poder estar participando com vocês nessa atividade. Legal. Obrigado, Bernadette. Obrigado, pessoal, que está aqui com a gente chegando. Sandro Nardelli, Vilma Pares, Lilian, Simon da Rosa, Dirce Dias Camargo, Giovana Luquezzi. Acho que é isso. E mais gente chegando. Obrigado, gente. Então, hoje é nosso último programa. Vamos aproveitar bastante, porque, sobretudo, a gente se divertiu, né? Conheceu cada vez mais coisas, muito atento às informações que cada um trouxe aqui para nós. E nesse último programa a ideia é conversar um pouco sobre a, digamos, concretude das terapias que a gente pode ver nos casos, é isso? Isso mesmo. Todo mundo, eu acredito que quem está escutando o programa tem questões que, de repente, podem querer, né, não sabem se podem ser resolvidas com as terapias, né, que os terapeutas, os colegas estão aqui no programa, de repente, algum caso, né, quando a gente ouve o caso, quando a gente tem um exemplo de uma pessoa que superou um problema, superou uma doença, aquilo, de certa forma, traz uma sintonia, uma conexão. Olha, se essa pessoa conseguiu, né, às vezes é até uma situação parecida, e se essa pessoa conseguiu, eu também posso. Então, acho que é importante, nesse momento, os nossos colegas falarem um pouco de situações, ou da terapia do campo do pensamento, do reiki, qualquer outra abordagem que vocês trabalham, que vocês presenciaram ou foram, né, importantes na recuperação ou na cura, no tratamento de uma outra pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, fiquem à vontade para falar um pouquinho para nós de alguns casos. Vamos ver quem pode começar. Cleópatra, Delcino, Bernadette. Fiquem à vontade. Vocês que sabem. Pode ser. Conta para nós algum deles. Pode ser eu, tá. Antes, os meus casos são... Eu tenho bastante casos, todos nós temos casos interessantes, e se a gente fosse contar todos, a gente ficaria aqui fazendo todo um programa só de casos, né? Mas eu vou citar um ou dois casos aqui que bem marcantes, que eu acho que é interessante. E antes de falar do caso, eu vou cumprir uma promessa que eu falei na semana passada e não cumpri, lembra? No começo do programa eu disse que ia dar uma dica sobre como lidar com energias, dicas bem objetivas. E o programa ficou tão empolgante que a gente acabou esquecendo. E programa de rádio é assim, né? Se a gente não tiver tudo controladinho, o tempo passa e a gente não faz. Então, a dica, antes de eu contar o caso, eu vou falar uma dica que é uma coisa muito simples, que eu sempre falo para as pessoas que eu converso, que eu atendo, que dizem que não tem tempo para nada, que dizem que estão cansados, que não conseguem limpar a casa, que não conseguem ler um livro, que não conseguem fazer os projetos, que está tudo trancado. Então, eu vou dar uma dica só que é muito interessante. Por que a gente tem essa carga tão pesada, tá? E a gente vai criando laços com muitas coisas, e aí a gente vai deixando tudo pela metade. Lê um livro pela metade, começou um projeto, está pela metade, tem um assunto para resolver, depois eu resolvo. Quando tu vê, tem uma lista de um tamanho. Então, a primeira coisa é acabar. Tudo tem o começo e o fim, certo? Quando começa uma coisa, termina. Se não começa, divide ele, então, em parcelas para poder acabar. E o exemplo, a dica que eu vou dar é sobre leitura, tá? Quem me conhece já sabe, eu sempre dou essa dica onde eu vou, é sobre leitura. Quem de vocês, e todo mundo deve se identificar,
não compra livros e não lê. Leva os livros para casa. Esse livro é bom, eu vou comprar. Bota na prateleira e passa anos, tu vai lá ver, eu não comprei e não li. Então a dica que eu vou dar é a seguinte. Eu tenho, estão vendo aqui atrás, eu tenho muitos livros, né? Bastante livros. Eu tenho uns 2.000 livros. Todos eu li. Todos. Exatamente todos. Por quê? Porque quando eu compro eles, eu abro eles, folheio e digo, eu te declaro lido. Boto na prateleira e vou ler quando eu quiser. Certo? Isso me tira... É engraçado, mas me tira aquela carga que eu fico preso no livro, entendeu? Quando eu quiser ler o livro, eu vou lá e leio o que quiser. Mas eu não tenho mais aquele compromisso de ler. Porque quando eu compro um livro, eu digo, esse livro eu gostei, compro, levo para casa e não leio, uma parte minha fica presa no livro, certo? É uma dica muito, muito, parece boba, mas, olha, tem um poder fantástico. Isso vale para outras coisas. Vale para outras coisas, mas né, Delcino? Energeticamente vai criando um compromisso, que é um peso que, de certa forma, fica no nosso campo energético. Realmente, essa dica, ela é engraçada, mas como seria também fazer com outras, né? Outras pessoas também, ou até outras pessoas. Tá, mas, Delcino, eu te declaro lido, mas tu leu ou não leu? Não, depois eu leio, claro, mas eu não tenho compromisso, né, de ler. O compromisso eu já resolvi, entendeu? Porque isso é psicológico, né? Lógico, eu procuro ler todos, mas nem todos que a gente consegue ler, com certeza. Ou vai ler quando der, né? Mas não fica aquele compromisso, né? Isso é que gera energia. Bom, sobre caso, pessoal, assim, ó, eu vou falar sobre um caso aqui muito simples e bem rápido. Hoje a maior parte dos meus pacientes são casais, tá? Não são casais, é um dos cônjuges. E eventualmente o outro vai também quando a pessoa convida e tudo bem, tá? Não é terapia de casal, tá? Mas é terapia para casais. E eu vou citar um exemplo aqui de uma paciente que me procurou, foi indicada, eu tenho um cara bom aqui, tu vai lá falar com ele. E ela disse, eu vim aqui para me ajudar na minha separação. E eu digo, bom, tá decidido, então, estou decidido, eu vou me separar porque eu não aguento mais aquele traço. Não aguento mais, entendeu? Bom, então vamos conversar. Aí eu marquei uma sessão com ela, fui conversando, fui mostrando como eu trabalhava, né? Na terceira sessão em diante, as coisas começaram a mudar, tá? E ela começou já a ver o marido com outro olhar, entendeu? Já começou a assumir questões que ela culpava o marido e que ela, durante o trabalho, tanto de conversa como de TFT, aliviando e conscientizando, e eliminando bloqueios, etc., ela começou... Bom, para resumir a história, a gente fez, na quinta, sexta sessão, ela se decidiu que não ia se separar mais naquele ano, talvez no ano que vem. Isso faz 2 ou 3 anos já. Ela está até hoje numa maravilha, feliz da vida. Disse, meu casamento eu devo a ti. E isso é muito bonito, porque a gente ajuda o paciente assim, a achar a saída, né? E a saída dela, naquele momento, era a separação. Mas depois, durante o trabalho, ela se viu que não era. Era outras questões que ela tinha que resolver. E isso foi fantástico. E graças a esse caso e outros tantos, muitos casais, muitas pessoas me procuram hoje. Eu estou com um problema no meu casamento, eu quero que me ajude a resolver. E a gente faz o possível na medida do possível. Legal. Delcino, tem nas tuas redes, tem casos teus, né? Se o pessoal procurar, Facebook, Instagram, YouTube, acham algum? Tem várias dicas e alguns casos que eu registrei lá. Caso, logicamente, mantendo o sigilo profissional, né, dos nomes, mas tem vários casos, e esse, inclusive, deve estar lá. Isso. Então é legal ir nas redes dos terapeutas que estão por aqui, né? Procura lá Delcino Magalhães, procura Cleópatra Magalhães Pereira, procura Bernadette Pancelli. Nas redes dos terapeutas tem informações muito legais. A Cíntia, colega terapeuta, entrou aqui também, está dando oi, e diz, adorei a dica do Delcino, dando risada aqui a Cíntia. E o seu Alberto Wolff, seu Beto. Oi pai, minha mãe também deve estar junto, claro, né? Que bom. Tá aí, o casal está vendo junto, parabenizam os participantes, excelentes palestras. Bom, meninas, Cleópatra e Bernadette, tem aí um caso de casal, não sei se vocês têm alguma coisa parecida ou... Sim, não é bem parecido, mas pegando neste caso que o Delcino comentou, já me aconteceu também de ajudar, mas foi um bocado diferente.
aí já estavam em processo de divórcio mesmo, e um dos cônjuges tinha muita dificuldade em estar, portanto era um caso que já estava em audiência de tribunal. O caso que eu estou agora a lembrar-me, são vários casos também que a pessoa vai assistindo, mas este caso em particular, um dos cônjuges tinha muita dificuldade em estar presente em tribunal, sabendo que a outra parte também lá ia estar, e então não conseguia estar na presença da outra parte. Entretanto, procurou-me, eu ajudei a pessoa a ficar mais tranquila, mesmo na presença da outra pessoa, e foi muito interessante porque no dia da audiência esta pessoa estava muito tranquila, a falar muito tranquilamente e verdadeiramente já não lhe incomodava a presença da outra parte lá. Até que foi engraçado porque contou-me depois no fim da audiência, telefonou-me e disse-me que o advogado inclusivamente tinha perguntado o que é que ele tinha tomado, se tinha tomado algum calmante forte ou isso, porque realmente tinha estado muito tranquilo, a audiência foi muito bom, correu tudo muitíssimo bem. E ele disse, não tomei nada, mas fiz TFT, porque realmente senão não conseguia estar aqui. E a coisa acabou por correr muitíssimo bem, e a pessoa sentiu-se muito, muito livre, muito libertada de toda aquela tensão. E o mais engraçado é que eles têm filhos pequenos em comum, e iam ter que continuar a falar quanto mais não fosse por causa das crianças, não é, que são pequeninas. E o mais engraçado é que ele diz-me que a partir desse momento nunca mais teve problemas em falar com outra pessoa e pode perfeitamente estar na presença dela sem qualquer tipo de problema, não incomoda nada, sente-se perfeitamente bem a falar com os filhos, e pronto, e foi um caso, um sucesso diferente daquele que teve o Delcino, não é? São sucessos diferentes, mas libertadores de qualquer forma, sim. É diferente na resolução do caso, mas as pessoas conseguiram enfrentar suas dificuldades, né? Isso que é o mais importante. A Nara Assura aparece aqui também, manda beijo para nós. Que legal, Nara, que está aqui. Beijo, querida amiga. Cleópatra, também nas tuas redes, né? Não sei se tu quer dizer para o pessoal como é que eles podem te encontrar nas redes. Podem encontrar-me no Instagram, em cleopatra.mp. Cleópatra Magalhães Pereira, podem encontrar-me lá. Basicamente é no Instagram. Eu não utilizo de forma muito massiva as redes para divulgar ainda o trabalho com a TFT. Mas para já é por questões mesmo de tempo, porque não tenho conseguido abranger tanto as redes, mas sim, futuramente encontrarão mais coisas lá, sim. Mas se me seguirem no Instagram já vão vendo algumas coisas. Legal, então é cleopatra.mp. Exatamente. Legal, muito bom. Bernadette, será que tu vai nesse caminho aí de separar o unir casais também? Então, com relação à separação, união de casal, eu não tenho nenhum caso, mas tem à medida que elas foram falando nessa situação, tem um caso que é bem recente, inclusive, que me parece que vem no sentido de a gente abrir assim tantas possibilidades que ocorrem com as pessoas, é que uma pessoa me procurou por conta desse momento que está passando agora, toda essa mudança que houve por conta da pandemia, que ela é uma pessoa muito ativa, dinâmica, trabalha muito fora de casa, e de repente se viu dentro de casa, isolada, porque os filhos, na verdade, são grandes, com netos já, mas não podem a visitar, né, por conta da questão da contaminação. E também o namorado que ela tinha já estava numa relação difícil antes, e aí mesmo que separou agora. E aí ela se viu como que perdeu, ela veio buscar uma ajuda porque ela entrou num processo profundo de depressão, porque ela se sentiu sem mais nada, todo mundo dela é como se tivesse desmoronado o mundo. O apoio, enfim, ela tinha todo um compromisso com os filhos e netos, que deixou de acontecer,
o trabalho, que era onde ela supostamente tinha todo o seu processo de autoestima, estava relacionado ao trabalho, onde ela se sentia viva, presente, ativa. Deixou de acontecer por conta do trabalho, então, em casa. E então ela se viu sem mais nada, era como se o mundo tivesse efetivamente desmoronado, sem mais o que fazer, objetivo, sozinha. Então foi um processo bem interessante, porque à medida que a gente foi trabalhando com TFT, trabalhando também com outras técnicas quânticas, a visualização, a mentalização. Então, ela foi restaurando novamente o processo de se olhar, porque ela não conseguia mais nem se olhar assim, ela não se olhar no espelho, por exemplo, se reconhecer, é como se ela tivesse deixado de existir. E foi muito, assim, muito libertador e para mim, assim, também muito significativo na última consulta que a gente teve, na última sessão, aonde ela se enxergou de novo, se sentiu viva novamente e começou realmente um novo processo. E me passou isso dizendo que nem imaginava que realmente ela poderia assim, ser merecedora de poder dizer aquilo que ela pensa, sem ferir ou sem se importar com o que a outra pessoa vai pensar dela, e realmente começar a se sentir útil estando em casa, fazendo as coisas em casa, sem precisar ter a aprovação dos filhos, dos netos, do namorado ou do pessoal do trabalho. Então, a gente vê como esse momento ele é realmente revelador, por um lado muito sofrido, mas por outro lado é um agradecimento mesmo, porque ele trouxe um processo que já existia nessa pessoa, não foi o Covid que instaurou isso. Ela reconheceu, então, por conta de realmente ficar sozinha, ela reconheceu que ela, na verdade, por muitos anos tinha se anulado completamente como pessoa. E a gente trouxe, então, através das técnicas do TFT e das técnicas quânticas, a gente foi resgatando todo o valor, todo o reconhecimento, ela realmente voltar a se perceber como uma pessoa por inteira, independente do que os outros pensam ou deixam de pensar. Então foi um processo muito lindo, assim, de restaurar, na verdade, a identidade da pessoa, né? a sua inteireza. Então, eu fiquei realmente muito feliz com esse caso, assim, que a gente trabalhou. Que legal. Na verdade, o processo terapêutico, ele traz justamente isso, né? É a pessoa se encontrar, conseguir enxergar de uma forma diferente, de uma nova perspectiva, que os 3 casos que vocês trouxeram aqui foi isso, a pessoa trazer o seu discernimento sem aquele peso, a carga emotiva que muitas vezes é muito grande do medo, ou da raiva, ou da mágoa, ou se tem autoestima baixa, ou se tem relações com outras pessoas que acabam conturbando essa visão do próprio eu, né? Então, o processo terapêutico, ele ajuda muito a pessoa a se encontrar e tomar novas decisões, porque começa a pensar diferente. Então, não é o terapeuta que diz assim, eu acho maravilhosa essa nossa profissão, porque o terapeuta não diz assim, olha, eu acho que tu deve fazer isso, eu acho que tu deve fazer aquilo. O nosso trabalho é identificar que emoções, que crenças que tem ali, porque são essas emoções, essas crenças, toda essa carga que acaba criando um véu, ou vários, né? Vários filtros que a pessoa não consegue enxergar além, não consegue enxergar adiante. Agora eu lembrei, né? Vocês falaram de casos um pouco diferentes, mas às vezes tem pessoas que chegam para nós, tá tudo na minha vida, tá tudo errado. Tá tudo, eu não sei por onde começar, né? Relacionamento, é dinheiro, é no financeiro, e né, não sei mais o que eu faço da minha vida.
E eu lembrei de uma cliente que eu estou atendendo agora, que ela veio com essa situação, né? Questão financeira, questão de relacionamento, de amor próprio. Então, assim, são várias questões, a gente foi trabalhando essas questões. Mas o mais interessante que eu quero trazer aqui, que eu tenho certeza que vocês conseguem identificar nos tratamentos que vocês fazem, que às vezes a pessoa traz uma questão e acaba arrumando uma outra, arrumando no sentido de arrumar mesmo, de ajustar, de alinhar. Então, essa minha cliente, ela trouxe essas situações de relacionamento financeiro, de amor próprio, mas conforme nós fomos fazendo os atendimentos, ela começou a arrumar a casa dela. Ela começou a organizar a casa dela e até construir, fazer reformas na casa, porque o dinheiro começou a vir, a autoestima começou a vir, ela começou a se sentir, ver assim, não, mas como é que eu estou vivendo num lugar assim, que não tem mais a ver comigo, né? Então, ela começou a arrumar as questões internas dela, a gente começou a trabalhar com as emoções, as crenças, e o entorno também, ali o ambiente que ela vive, que ela trabalha também, que ela atende as pessoas, começou a se arrumar junto nesse processo terapêutico. Então, isso é muito interessante de nós vermos, porque o campo energético, a gente fala muito em energia aqui no programa, o campo energético, ele mudando, outras coisas também começam a se alinhar e harmonizar naquele tratamento, né? Que às vezes a pessoa que a gente atende nem se dá conta. Ai, mas isso aqui tá emperrado nisso aqui, tá? Mas olha só o que todo o progresso que foi feito, né? Durante o tratamento. Olha só, tu conseguiu dizer não, que era uma coisa que tu não conseguia, né? Tu conseguiu tomar lá uma atitude que estava difícil para ti. De repente, a questão que a pessoa traz central leva um pouco mais de tempo, mas outras, né, vão também se alinhando. Isso é muito bonito no nosso trabalho. Realmente. A Cíntia, lindos os casos, mais uma vez o autoconhecimento agindo para a transformação. Parabéns aos terapeutas. Nós estamos na Rádio Supersônica, esse é o Terapia do Dia, toda sexta-feira, ao vivo, nas ondas da Rádio Supersônica, das 2 da tarde às 3 da tarde, no Brasil. E em Portugal, eu acho que são 6 da tarde, né, Cleópatra? 6 da tarde, sim. 6 da tarde. Então, na Europa, a partir das 6 da tarde, Terapia do Dia ao vivo na sua casa. E é ao vivo na live do Facebook e pelas ondas da Rádio Supersônica, www.radiosupersonica.com. Hoje, no último programa da 6ª temporada, nós estamos falando de casos. A gente vai ouvir mais alguns, mas o que eu fiquei pensando agora, pensando em quem está nos ouvindo, tanto na rádio quanto no Facebook, é o que foi usado para essas transformações. Porque vocês falaram também, né, como é que as pessoas aceitaram, retomaram, se reconheceram, se acalmaram, se transformaram. Mas, talvez antes da gente falar de outros casos, como é que foi esse atendimento, esse tratamento? Mais ou menos, quanto tempo demorou, quais foram as técnicas utilizadas? Acho que ficaria bem claro também, né, para as pessoas entenderem. Podemos fazer na mesma hora. Pode ser. No meu caso, o André, eu cheguei a falar no meu depoimento que eu usei TFT, tá? Foi TFT basicamente e Reiki, né? Eu uso as duas técnicas juntas, além de um processo psicoterapêutico, uma conversa, uma abordagem. Eu uso o TFT junto com o Reiki. E quando eu aplico o Reiki na pessoa, eu aviso ela antes, claro, porque tudo tem que ser conversado, porque eu acho que tudo tem que ser permitido, inclusive. Enquanto ela recebe o Reiki, eu também uso os toques de TFT, dependendo da situação, do que tem que ser tratado. Nesse caso, eu usei basicamente Reiki e TFT. Tá? Vamos para o outro caso já, ou cada um fala o que usou e depois a gente volta para o outro caso? Acho que as gurias falam também, né, para ficar bem marcado, assim, como é que é e por onde se dá o tratamento. Isso que tu falou agora da permissão e tudo, acho que quanto mais claro, assim, ficar como acontecem as transformações, melhor, né? Então elas falam e a gente vai para os outros. Perfeito. E no exemplo que eu dei há pouco, daquele caso da audiência de divórcio, foi uma sessão, isso aconteceu numa sessão de cerca de 1 hora, e usei a TFT, usei única e exclusivamente a TFT nesse caso, e sim, foi apenas uma sessão de 1 hora. Naquele caso não foi necessário mais, foi bastante rápido, sim.
com uma sessão já foi resolvida ali a situação que estava incomodando a pessoa. Sim, aquela questão específica, sim, foi só uma sessão, sim. Foi muito rápido. Isso é muito interessante, né? Enxergar o processo, a técnica, o tempo, a permissão, porque, como a Cleópatra falou, se o advogado perguntou qual foi o calmante que tu tomou, foi uma sessão, né, de terapia, isso é muito legal. Bernadette. Então, esse caso que eu falei é um atendimento online, não é um atendimento presencial. E assim, o que eu gostaria de falar, antes de dizer o que eu usei, é que efetivamente a gente precisa compreender que na terapia cada pessoa é uma pessoa, né? Então, assim, não dá para dizer que para todas as pessoas tu vai fazer uma sessão ou duas e vai estar com o mesmo resultado. Eu acho que, para mim, isso é bem importante colocar. Então, quando eu inicio um processo com uma pessoa, eu sempre digo para ela assim, na verdade, a gente vai identificando a situação e vamos trabalhando cada uma daquelas situações que são mais difíceis para a pessoa. A gente começa sempre por aquela maior dificuldade, aquilo que está mais incomodando, que traz um incômodo emocional, psicológico e físico maior para a pessoa. E pode ser que algumas questões a gente resolve numa única sessão. Outras, ela precisa ainda fazer um exercício em casa. Geralmente eu dou o exercício em casa. A pessoa sempre leva também uma tarefa de casa, porque é preciso que a pessoa vá depois assentando um pouco mais o processo. É assim que eu trabalho, né? E quando é presencial, eu uso várias outras técnicas, como a biorressonância, como a parte da cromoterapia, mas quando é online, eu geralmente, e nesse caso que eu falei, a gente está ainda trabalhando, porque tem várias outras situações, eu falei apenas de uma das situações a qual a gente iniciou o processo. A gente fez 2 sessões online e eu trabalhei a parte do TFT, então a gente identificou aquelas emoções, aquela maior dificuldade aonde estava bloqueando toda a energia, então trabalhei com o desbloqueio, né, usando a técnica do TFT e também a parte emocional com a técnica do TFT, mas também usei essa técnica quântica da visualização. Então ela realmente começar a ter a coragem de se visualizar, de se enxergar primeiro interiormente, reconhecer os seus valores, encontrar os seus valores, encontrar aquilo que realmente é a sua essência, para aí depois ela fazer o exercício do espelho, ir para frente do espelho, falar na frente do espelho, se ver, se reconhecer, olhar os seus valores, olhar aquilo que ela gosta e começar a se enxergar de verdade e marcar aquilo quando ela olha, quais são as coisas que ainda ela tem dificuldade de ao olhar para o espelho, se enxergar de verdade, porque muitos de nós, a gente nem imagina, mas tem um número muito grande, muito significativo de pessoas que não se gosta de se olhar no espelho. Então, procura olhar o mínimo, ou nem se olhar. Assim como não gosta de bater foto, porque se acha muito feio, se acha cheio de defeitos. E, na verdade, nós somos perfeitos, né? Os defeitos, nós, às vezes, aqui colocamos os defeitos por conta de uma série de crenças, de traumas, enfim. Então, foi dessa forma que eu trabalhei com essas técnicas que eu trabalhei e continuo trabalhando com essa pessoa. Que legal. Importante, né, mencionar a quantidade de tratamentos que pode resolver ou não, porque os casos são muito específicos, né? E comparando com remédio, por exemplo, tem uma dor nas costas, tu pode tomar um remédio para dor e naquele momento ali vai passar, mas a dor pode continuar e tu vai ter que fazer um tratamento mais intensivo ou de outro modo, né? Então isso é muito importante. Eu ia perguntar até para a Cleópatra se foi uma sessão, mas como o TFT né, a acupuntura sem agulhas, é algo que a pessoa pode se auto-aplicar. Nesse caso, tu sabe se essa tua cliente, ou homem ou mulher, fez em casa ou fez antes ali da sessão? Neste caso, não precisou de aplicar mais. Foi só mesmo na sessão e ficou resolvido. Mas eu aproveito também para referir, à semelhança do que fez a Bernadette, muito bem,
que cada caso é um caso. E realmente, se nos aparecem às vezes casos em que, de facto, uma única sessão é suficiente, e às vezes eu também dou trabalho para casa, mesmo sendo só uma sessão, também dou algum trabalho para casa, às vezes tenho que fazer durante um dia, ou 2, ou 3 dias, e geralmente até são trabalhos de casa que de cada vez demoram ou no máximo uns 5 minutos, portanto são trabalhos de casa muito leves e ajudam bastante, ajudam imenso. Mas realmente cada caso é um caso, porque se há situações em que realmente uma sessão já é suficiente, noutros casos não. Até porque este caso que eu exemplifiquei, aquela questão era uma questão muito específica e não trazia mais nenhuma questão associada. E, portanto, quando há mais questões associadas, nós tratamos, a TFT trata uma questão de cada vez. Isso é importante que as pessoas saibam, porque, e às vezes as pessoas dizem, mas então eu fui à sessão com um problema e saí de lá com 10 problemas? Não é isso, não é isso. O que acontece é que nós, efetivamente, o que vamos fazendo, vamos começando por aquela situação ou aquele sentimento que mais incomoda a pessoa naquele momento. E vamos fazendo aquilo que nós chamamos de descascar a cebola. E quando vamos descascando a cebola, nós vemos que havia mais situações que contribuíam para que a pessoa se sentisse mal. E então vamos resolvendo uma a uma. Não é que ele arranjou ali 10 problemas, não, já os trazia, mas muitas vezes não se dava conta disso. E então vamos resolvendo esses problemas um a um. E às vezes também acontece que nós detectamos mais algumas questões, mas na segunda questão que estamos a resolver, as outras às vezes já caem todas por terra. E já não é preciso tratá-las porque realmente elas vão se dissipando umas às outras. E é por isso que é importante começarmos por aquela questão que incomoda mais, realmente. E por acaso, isto agora lembrei-me de uma situação que uma pessoa procurou-me porque tinha muito medo de conduzir. Não conseguia conduzir. Era uma fobia terrível e fazia-lhe dava-lhe muito transtorno na vida diária, porque tinha que fazer um percurso até bastante longo até ao trabalho e depois tinha que ir buscar as crianças à escola e estava sempre dependente de terceiros para poder fazer essas viagens. E então isto já durava, portanto, ela já tinha este problema de conduzir há mais de 20 anos, não conseguia de maneira nenhuma ver-se num carro, e ao longo da sessão, neste caso concreto foram 2 ou 3 sessões que foram necessárias, ao longo da sessão eu percebi rapidamente que o problema não era medo de conduzir. A pessoa achava que era o medo de conduzir, que tinha muito medo de conduzir, e afinal não era, ela não tinha medo de conduzir, ela tinha claustrofobia. Portanto, o problema dela não era só no carro. Eu depois fui desmontando aquelas peças e logo no final da primeira sessão percebi que o grande problema era a claustrofobia. E a pessoa dizia que não era claustrofóbica, mas quando eu a colocava perante algumas situações, ela realmente começou a pensar, pois, realmente eu não gosto de ir para esses sítios, eu não gosto de fazer isso, não me apetece nunca fazer isso. Ela era claustrofóbica, muito claustrofóbica. Quando tratamos a claustrofobia, ela na terceira sessão, o que ela foi fazer a seguir foi inscrever-se numa escola de autocondução para fazer algumas aulas para retornar a conduzir, a dirigir um carro. E, portanto, às vezes as pessoas, quando nos procuram, vêm com um problema bem sinalizado e que nós facilmente vemos que o cerne da questão não é aquele. Não é? E quando resolvemos o problema que está por trás, esse também cai. E, portanto, vamos descascando a cebola e a pessoa vai resolvendo os conflitos que tem, sim, e vai se sentindo muito mais livre de tudo que a aprisionava. Muito bom. Muito bom, esse é o Terapia do Dia, estamos aqui em Porto Alegre, ao vivo na Rádio Supersônica, faltando 15 minutos para terminar o programa, são 2 horas e 45 minutos, em Portugal 18 horas e 45 minutos. Mandar um beijo aqui para quem chegou, a Alessandra Hag, organizadora aqui dos encontros holísticos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigada pela presença. A Onélia Rocha, que está sempre conosco também, é uma alegria
ter as ouvintes e os ouvintes aqui do programa. Contatos das terapeutas e do terapeuta estão nos comentários do programa no Facebook da rádio. Vai lá no Facebook, procura Rádio Supersônica e está lá o e-mail da consultora de TFT Cleópatra e da terapeuta Bernadette Panseri, de Florianópolis, o terapeuta Delcino Magalhães, aqui do Rio Grande do Sul. Gente, nós temos ainda uma prática, o Delcino... O Delcino, ele ia contar um caso também a mais. Isso, só para a gente se localizar, tem a prática lá do Delcino, nos últimos minutos, a música que a Bernadette trouxe para nós. E tem mais, a Cleópatra contou o segundo caso, tem, assim, alguns minutinhos para o Delcino e para a Bernadette contarem mais um também. Perfeito. Então, antes do outro caso, que é bem rápido, eu vou dar uma outra dica que eu acho importante, que eu fiquei devendo da semana passada. Então, hoje estou botando em dia as minhas dívidas. Essa outra dica é estar presente, tá? A gente tem que estar atento, é o chamado mindfulness, né? Então, estar presente, perceber, se conectar. Eu até vou indicar aqui duas coisas bem interessantes. Uma é uma palavra chamada sincrodestino. Quem quiser anotar, procura na internet aí e coloca o significado disso. O que significa sincrodestino? É muito interessante e, inclusive, vou indicar um livro também que trata do assunto. O nome do livro é A Realização Espontânea do Desejo. É um livro do Deepak Chopra. Ele aborda esse tema das coincidências, que não existe coincidência, o que existe são sinais que a gente não escuta. Estar presente significa se conectar e perceber mais o recado que o universo nos manda, que a nossa parte superior nos manda. Então, essa eu uso basicamente no meu trabalho, conectar a pessoa, os exercícios no sentido da pessoa se perceber mais. Então, essa dica, o livro a realização espontânea do desejo, tá? E essa palavra, sincrodestino, leia um pouco sobre isso, tá? O outro caso que eu vou falar é sobre uma senhora já de quase 70 anos, tomando muita medicação, com sintomas de ideação. Ideação, para quem não é da área, é suicídio, pessoas com sintomas com incidência de querer suicídio, tá? Então ela me procurou, me encaminharam para mim, o médico encaminhou ela para mim, conversa com essa senhora aqui que ela está bem complicada. E ela me disse que não tinha mais sentido a vida dela, que ela achava que tomar aquele monte de remédio, ia para casa, não tinha o que fazer mais, ela achava que morrer era melhor e tentou 2 vezes o suicídio. E aí eu conversei com ela, com um atendimento de 45 minutos, e eu conversei bastante, uma meia hora com ela, e fiz uns 20 minutos de reiki. E no segundo encontro, a cuidadora veio com ela junto para saber o que eu tinha feito, porque ela, assim, a pessoa modificou, assim, ela está ativa, está brincando, está trabalhando, está cozinhando, quer dizer, ela deu um giro de 180 graus, matematicamente falando, né? E simplesmente com uma escuta e TFT. Escuta, que é importante, ouvir as pessoas, né, que eu acho que isso é um papel do terapeuta fantástico. Quem não sabe ouvir pessoas não pode ser terapeuta, quem não tem essa empatia não dá para ser terapeuta. Até pode, mas não vai ser difícil, um pouco difícil. E a técnica certa foi TFT e Reiki, basicamente. E ela está hoje, eu agora estou me afastado dela por causa da pandemia, porque ela é uma senhora de idade, mas eu converso com ela pelo WhatsApp. Está muito bem, está tranquila. E TFT e Reiki, basicamente. Então, continua tomando medicação, claro, porque ela tem acompanhamento médico, né? Toma, acho que uns 12 tipos de remédio. A ideia é diminuir isso, mas vamos com calma. Mas a depressão profunda e as ideias de suicídio foram para o espaço. Isso é muito bom. Que legal, muito bom, Delcino. Bernadette. Então, o Delcino começou a falar sobre essa situação e me veio um caso que eu estou trabalhando, fiz só uma primeira sessão, mas que me impressionou bastante. É uma jovem de 13 anos, a mãe dela pediu que eu atendesse
por conta de que ela estava numa crise de ansiedade. E então marquei a sessão, fizemos a primeira sessão online, eu trabalho todo online agora, e realmente essa menina, essa garota, ela também com esse a mãe até não tinha mencionado isso, que a jovem já teria se tentado já por 2 vezes o suicídio, e vinha se autoflagelando de uma maneira, assim, muito agressiva, não conseguia mais conversar com ninguém, estava completamente isolada, e foi, assim, algo realmente muito surpreendente, porque, por conta do quadro que eu já tinha recebido um pouco de algumas informações, eu estava acreditando que a garota iria se fechar completamente, né. E como eu usei uma técnica da reprogramação mental no início da sessão, para que ela se colocasse, olhasse seu sonho, qual realmente era o grande sonho da vida dela, ao invés de focar já no problema, eu, por conta de trabalhar com jovens, adolescentes, a gente precisa utilizar uma outra forma de interagir, que é diferente do adulto, né, o adulto está muito, ele já quer resolver o seu problema, né, o jovem está com um problema, mas ele tem a vida toda pela frente, né. E foi muito, assim, especial, porque à medida que ela começou, trabalhar no sonho dela, o que ela queria para a vida, ela começou a chorar, e nisso, então ela foi se abrindo, ela começou a contar todas essas todo o seu entorno, todo o seu problema, os seus sentimentos, eu fui anotando, e, bem, quando ela terminou, continuamos a prática da reprogramação mental, e depois, aí comecei a trabalhar então naquilo que ela colocava que era o mais, significativo. E no final já da primeira sessão, a gente só fez uma sessão por enquanto, no final da primeira sessão, ela já estava sorrindo, já estava com outro semblante e já, falou realmente: "Eu estou me sentindo agora feliz pela primeira vez há muito tempo, eu só me lembro da minha felicidade quando eu era criança pequena, que eu corria, que eu brincava, que eu me sentia feliz. Fazia muito tempo que eu não sentia essa sensação comigo. Deixei claro uma tarefa de casa para ela e a gente vai continuar o atendimento, mas, o caso que o Delcindo trouxe me fez lembrar isso que está muito recente, e foi um primeiro caso que eu atendi com uma situação, realmente de, a pessoa estar realmente num processo tão profundo de buscar realmente autoagressão como uma saída para o sofrimento. Então foi assim, para mim foi muito tocante, por ter sido minha primeira experiência com casos semelhantes, assim, e a gente viu o quanto que o ouvir e realmente iniciar uma entrada, que a pessoa se sinta acolhida, se sinta aceita na sua inteireza, na sua totalidade, ela se abrir realmente para iniciar um processo de cura. Então ela iniciou, imediatamente o seu processo de cura, porque a cura acontece, não é o terapeuta que faz. O terapeuta tem algumas ferramentas que ajudam a pessoa a se conectar novamente com aquilo que faz sentido, aquilo que tem significado para si, que é a sua cura, né. A cura está dentro da pessoa, né. Então foi muito maravilhoso, assim, perceber isso, que com técnicas simples, e que a própria pessoa, eu aqui na minha casa e ela lá na casa dela, a gente interagindo e ela podendo se autotratar, né, só com a minha condução, e no final de uma sessão de 1 hora, ela já estava com outro semblante, com outra situação, com novas possibilidades. Acredito que a gente vai ter bastante sucesso também nesse caso. Que legal, Bernadette, muito bom. A Sandra Ribeiro da Silva está aqui dizendo: sou terapeuta também, a serviço da vida, manda vários desenhinhos aqui, muito, muito amorosos para nós. Obrigado, Sandra, terapeuta holística, sistêmica, quântica, de curas energéticas, conselheira quântica, é isso aí. Então, que legal, atraindo terapeutas de todas as ordens, né?
para fazer contato com os colegas, fazer contato com a rádio, muito legal, esse é o objetivo também. E a Ana Maria do Vale, boa tarde, queridos, sempre com assuntos muito interessantes, obrigado, Ana, pela companhia. Nós temos mais 5 minutos, vamos agora, então, aproveitar bem os últimos com a prática do Delcino. Isso, pode ser, Delcino, fazer uma prática para nós? Pode ser sim, tá? A prática que eu vou passar hoje é bem simples também. Eu uso práticas bem objetivas, com poucos pontos, tá? E que eu acho que o TFT é uma coisa. Eu sempre digo para o pessoal que o TFT para mim é quase mágico, tá? E tem uma força, uma diferença grande entre outras terapias, que o TFT, a Bernadette falou muito bem em outros programas, que o TFT está com a gente, né? A gente, onde tu vai, ele está contigo. Então, tu lembrando de alguns exercícios que são muito pequenos e bem fáceis de aplicar, é um recurso, uma âncora fantástica, né? Então, eu procuro sempre dar exercícios bem simples nesse sentido. Então, o que eu vou dar hoje são 3 pontos básicos. 3 pontos básicos em que as pessoas vão usar e bater nesses pontos, repetindo e se conectando, porque é terapia do campo do pensamento, né? Tem que se pensar ou estar vivendo uma situação de dificuldade ou estar lembrando, se conectando através do pensamento. Geralmente, quando tu está com medo de alguma coisa, tu está enfrentando alguma coisa, tu não consegue se conectar porque tu vai para o espaço. Faz os exercícios iguais porque tu está vivendo a energia, tu está no momento. Então, é até melhor do que tu ter que pensar, porque pensar na situação exige conexão, né? Exige tu que tem que um exercício, um esforço. Quando tu está vivendo já, tu está vivendo. Só que diz para um paciente que está com a síndrome de pânico fazer um exercício que ele não vai fazer, porque ele entra em pânico. Mas se conseguir fazer, ele vai sair da crise. E aí esse exercício vale para medos, vale para medo de falar em público, vale para medo de andar de avião, vale para tudo. Repetindo aqui, pessoal, que quem trabalha com TFT, para cada situação tem sequências específicas, né? Mas essa que eu vou dar, ela não é específica, ela é uma sequência que serve para todas as situações. Então, se tu vai enfrentar, fazer uma prova, uma entrevista de emprego, ou tu vai fazer ou tá indo viajar sozinho, daqui a pouco bater um medo, bater um pavor, vai dar aquele medo que tu já está acostumado a sentir. Antes de entrar em pânico, tu vai bater em 3 pontinhos, tá? Lá da mão, bate aqui de 6 a 15 batidas, pensando no que está acontecendo. O que eu estou sentindo? Com a pandemia, com a Covid, a pessoa pode pensar nessa situação de agora também, né? Qualquer situação de dificuldade. Esse momento difícil que eu estou passando, esse medo, essa angústia, essa situação que eu estou vivendo, seja qual for, aí é de cada um. Batendo, aí pode bater mais vezes, a gente fala de 6 a 15, mas pode ficar batendo e se conectando com aquilo que faz sentido para você, para a gente. No rádio é chamado ponto karatê, né? Como se fosse dar um golpe de karatê. Isso aí, ponto karatê. Se você não está em condições, por exemplo, está dirigindo, não tem como tu fazer isso que eu estou fazendo, bate no volante, bate em alguma parte em que tu estimule o ponto. O importante é estimular o ponto, tá? Esse medo, essa ansiedade, esse trânsito pesado, para chegar em casa, não cheguei ainda. Então, eu quero superar, aí a palavra eu quero é muito importante. Eu quero superar este momento difícil, eu quero superar essa dificuldade. O segundo ponto, embaixo do nariz. Ainda pensando na situação, na conexão, naquilo que tu quer resolver, a Cleópatra falou muito bem, TFT é mágico, é forte, mas um problema por vez. Continuo com o mesmo problema pensando, eu vou resolver esse problema, eu vou enfrentar a dificuldade, eu vou superar essa dificuldade. Esse segundo ponto é eu vou. Então, eu quero, eu vou. O terceiro ponto, queixo. Fechando o ciclo, você já vai perceber uma calma, um pouco de equilíbrio. Eu já superei. Eu estou tranquilo, eu estou mais livre, mais leve.
eu já superei este problema, esta dificuldade. Para, respira e se observa. Você fechou o ciclo. Eu quero, eu vou, eu já. O cérebro recebeu uma mensagem através das frases e dos pontos. E observa. Se ainda permanecer alguma perturbação, pode fazer mais uma rodada. Mas eu acho que uma rodada já tu vai sentir a diferença. É isso, meninas. Concordam comigo? Concordam comigo? Com certeza, é isso mesmo. Legal. Esse é um grande coringa que a gente chama, né? Do dia a dia, aquilo que a gente não tem muita dificuldade de lembrar, e é um grande coringa, aquele que nos socorre, né? A qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento. Muito bom. É interessante eu colocar aqui, colegas, o comentário, a Sandra está participando bastante, a gente agradece aqui. Ela colocou como se fosse o EFT, né? Tem diferença entre o EFT e o TFT. O EFT, o que começa com E, é uma técnica que ela é chamada de acupuntura sem agulhas popular. Ela é uma sequência de pontos que a pessoa faz para qualquer questão que ela queira tratar. Maravilhoso, muito bom também. Mas ele é uma acupuntura sem agulhas resumida. Aqui nós estamos com os terapeutas formados, né? Passado por... A maioria aqui, nós todos, na verdade, temos os 3 níveis de TFT. A Bernadette e a Cleópatra têm o 4º nível de TFT, então é um trabalho mais profundo, e foi o que originou o EFT, que é essa sequência única de pontos. Então, esses pontos que o Delcino trabalhou aqui conosco, eles trabalham também a autossabotagem, que é uma característica do TFT, trabalhar com níveis mais profundos de autossabotagem, incluindo aí todos os nossos estudos, né, relacionados a toxinas, que nós já conversamos aqui no programa. Então, tem várias sequências de pontos, né? Nós, como digamos, especialistas na técnica, nós podemos fazer sequências de pontos específicas para cada pessoa, para cada situação, para trabalhar o meridiano de energia de cada pessoa. Então, é um trabalho mais profundo e mais especializado com o TFT. Então, Sandra, obrigada pela tua participação. É importante a gente esclarecer isso. Nós estamos no final do programa. Eu quero, antes de cada um fazer a sua despedida, eu quero agradecer imensamente a presença dos 3. O Delcino está sempre participando dos nossos programas, mas é sempre uma alegria ter a presença, a companhia dele, né, com essa sabedoria que ele traz, e eu sei que ele usa, né, o que ele fala é algo vivenciado por ele. Então, isso traz uma força para as práticas terapeutas, e porque não é só para os outros que nós usamos as terapias, é para nós mesmos, e o Delcino, ele é um exemplo, eu sei que ele é um exemplo das terapias na vida cotidiana dele mesmo. Quero agradecer a Bernadette, que também participou da temporada anterior, é uma alegria te ter aqui de novo. Bernadette trouxe novas ideias para o nosso programa, ele foi, né, teve uma dinâmica diferente nessa temporada. Eu admiro também o teu trabalho, eu sei que tu é uma profissional maravilhosa, tem um currículo, assim, investe, né, nos cursos, então tá super bem preparada para atender qualquer questão, qualquer pessoa que chegar até ti. Eu fico muito honrada de te ter como colega de TFT. E a Cleópatra, linda, maravilhosa, tô super feliz de tu ter aceito esse convite para estar aqui conosco, te conhecer um pouquinho mais, Cleópatra, além do trabalho que tu já faz. Mais claro ficou para mim, assim, o ser humano, sabe? A mulher que tu é, esse reconhecimento do outro, dá para ver que tem muito amor no que, nas tuas atitudes, tem muito amor. Então, embora tu diga que não é terapeuta, mas é consultora, mas independente do nome, eu sei, né, a gente sabe que o trabalho com o outro tu faz de uma maneira muito especial. Então, quero agradecer os 3, ficamos muito felizes. E realmente estamos com um time assim sensacional, são todos tem a sua formação nos estudos dessa terapia, né, TFT, que a gente está falando aqui, no mais alto grau, além de todas as outras áreas que trabalham. Gente, muito obrigado. A Bernadette vai chamar a música e depois cada um tem os seus 5 segundos para despedir. Uhum. Então, eu já vou, antes de falar da música, já vou me despedir também, com uma grande gratidão no coração. Eu agradeço o convite,
da Letícia, do André, da Mari, e me senti muito bem na companhia de vocês. Vocês são maravilhosos, deixam a gente muito à vontade, e foi um momento muito especial para mim. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesse período, que mandaram sugestões, então, muita gratidão. E a música que eu pensei para hoje é uma música que eu acho que ela tem tudo a ver com esse momento e tem tudo a ver também com a vida. O período do Lulu Santos, eu acho que é um período muito inspirador dessa música, que é Como uma Onda. Tudo que se pensa que não é, já foi há um segundo. Então, a vida é uma onda que vai e vem. Então, essa música que a gente vai deixar para hoje, para alegrar os nossos corações e trazer uma reflexão, acho que bem condizente. Gratidão aí para todos. Obrigado, Bernadette. Delcino, da despedida. Um grande abraço aí, um prazer com essas meninas, essas fantásticas, um primeiro programa internacional. Um beijo, Cleópatra, querida, foi um prazer te conhecer, te conhecia no nosso grupo lá, e esse programa tem me dado a oportunidade de conviver com muitas pessoas, muitos terapeutas, muitas pessoas, e um retorno muito, muito, muito lindo. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. É uma das coisas que eu uso, agradecer por tudo, né? Mas aqui eu agradeço mesmo de coração. Um grande abraço a todos, e estarei em outras temporadas, com certeza, porque eu não me canso de conviver com pessoas. Eu sou meio egoísta, né? Estando com vocês, eu estou no caminho do bem. Isso me faz muito bem. Legal. Um grande beijo. Obrigado, Delcino. Cleópatra. Eu quero também agradecer do fundo do meu coração a vocês todos, ao convite da Letícia e do André da Rádio Supersónica, na pessoa da Mari. Agradecer à Bernadette e ao Delcino. Foi muito bom participar nesta temporada do programa, gostei imenso, estou a adorar, foi fantástico. Sinto uma profunda gratidão também. Foi muito bom estar aqui convosco ao longo destes 4 programas. E também com todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que nos assistem, quer na rádio, quer no Facebook. Foi muito, muito, muito bom. E espero voltar um dia a estar convosco aqui no programa. Muito bom fim de semana a todos, muito obrigada, muita gratidão. Obrigada. Legal, obrigado, Cleópatra. Nós vamos ficar então com o Lulu Santos e vamos tirar uma casquinha da indicação da Bernadette, porque estamos no período de orgulho, de homenagens, né, à questão LGBTQI+, e o Lulu Santos, como está escrito na Rádio Supersônica, ele e nós todos consideramos justa toda forma de amor. Até lá, gente. Obrigado. Obrigada, gratidão a todas.